Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal Anti-Neoateísmo Militante. Nesse vídeo, como eu havia prometido, eu vou falar sobre a falácia do falso ofício inatingível, ou seja, a falácia do ofício inatingível, né? Que o ateu assume esse tipo de falácia, tá? É muito comum você ver essa falácia nas redes sociais, tá? E essa falácia aí, ela é mais uma forma do ateu pegar algo real e negar a realidade, tá bom? Ele pega um dado real, né? Você tem um dado real que, por exemplo, Deus, aí ele se faz passar por Deus, tá? Negando completamente toda a realidade, se fazendo passar por Deus. Ou seja, né? O que é a falácia do falso ofício inatingível? Essa falácia, ela é construída a partir do seguinte: o ateu, ele num primeiro momento ele diz, olha, Deus não existe, tá bom? Deus não existe. Então, mas depois num segundo momento, ele fala assim, olha, se eu fosse Deus, eu teria feito o mundo assim. Se eu fosse Deus, eu teria feito o mundo assado. Se eu fosse Deus, eu faria o mundo com a menor quantidade de espécies e não sei o que, tá? Esses tipos de argumentos do Richard Dawkins, que você denota que ele tá pegando uma base real, que é o conceito de Deus, né? E dentro do conceito de Deus, ele está criando algo que só existe dentro da cabeça dele, né? Então ele pega um conceito sólido que já existe, traz esse conceito para dentro da mente dele e cria uma outra realidade, tá? Então é isso que o neo-ateu faz, e é isso que é a falácia do falso ofício inatingível. E por que ela é chamada de falso ofício inatingível? Por quê? Porque o ofício de Deus é inatingível para os homens, tá? Nenhum homem consegue atingir o ofício de Deus, ou seja, então, quando você diz que não existe, mas depois você vai lá e tenta assumir a forma de Deus, né? Dizendo que se você fosse Deus, você faria o mundo assim ou assado, né? E que você criaria os homens todos de um tamanho só. Ah, não, se eu fosse Deus, eu criaria os homens todos de um tamanho só. Se eu fosse Deus, eu já faria o mundo com ruas, para o homem não ter que construir rua, né? Se eu fosse Deus, eu criaria o mundo sem trabalho, entendeu? Para o homem não ter que trabalhar e não sei o quê. E esse monte de falácias aí, isso é o neo-ateu militante tentando assumir a personalidade de Deus, tá? Mas sem ser Deus, ou seja, ele cria uma noção de Deus dentro da própria mente dele, né? E ele coloca isso para você como se fosse uma verdade, e não é uma verdade, tá? Isso não é uma realidade, isso é uma construção da cabeça do ateu, tá bom? E são essas pessoas que chamam os outros de esquizofrênicos. São essas pessoas que têm a coragem de chamar os outros esquizofrênicos, né? Então ele cria um Deus pessoal, um Deus que só existe dentro da cabeça dele, né? E ele faz com que a opinião mental dele passe a ser realmente a opinião de Deus, né? Que você deva acreditar que se Deus existisse mesmo, Deus ia criar o mundo da forma como o neo-ateu criaria. Então, assim, é isso que ele fala para você, né? Não, se Deus existisse mesmo, ele ia criar o mundo da forma como está dentro da minha mente, da minha forma mental, né? Então ele substitui um dado real, né, por uma coisa que só existe dentro da mente dele, né? E ele tenta passar isso como verdade para as outras pessoas, né? Ou seja, eles criam um universo pessoal, constroem um Deus da sua forma e tenta colocar isso para você, tá bom? Então essa é a falácia do falso ofício inatingível. E por que inatingível? Obviamente que tudo que Deus faz, né, é inatingível para os homens. Exemplo, criar o universo, formar as espécies, fazer as espécies evoluírem, tal, né? Criar condições de existência de vida na Terra, etc. Tudo isso é impossível para o neo-ateu. Então, dada a impossibilidade, toda vez que ele assume a personalidade de Deus, que ele tenta assumir a personalidade de Deus,
para criar um Deus que só existe dentro da cabeça dele, ele está utilizando a falácia do falso ofício inatingível. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fui!